Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde a realizar-se no dia de hoje, 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 9h05. Não havendo quórum regimental para deliberações, podemos, todavia, dar início às oitivas com base no artigo 73 do Regimento Interno desta Casa, com a minha presença e da relatora, a deputada Arlete Sampaio. Neste momento, passamos à primeira oitiva da data de hoje, que é com a senhora Débora Mendes Fernandes. Aos 20 dias do mês de outubro do ano 2005, na cidade de Brasília, Distrito Federal, às 9h05, compareceu perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato do presidente número 260/2005, a senhora Débora Mendes Fernandes, a quem ora qualifico. Qual o seu nome completo? Débora Mendes Fernandes. Cidade que a senhora nasceu? Santa Rita do Sapucaí. Estado civil? Casada. Filiação? Neuza Maria Mendes Fernandes e Anselmo José Fernandes. Idade? 26 anos. Endereço residencial? Condomínio Vivendas Campestre, módulo J, Casa 4, no bairro Grande Colorado. Qual a sua atividade profissional? Sou nutricionista. Onde a senhora exerce? Atualmente trabalhando na empresa Sanoli, no Hospital de Sobradinho. Qual o seu RG? 1-611-275-DF. Seu CPF? Eu não sei de cor. Mas pode ir. É 85-2206-551, dígito 91. Há algum motivo ou razão que a impeça de ser ouvida na qualidade de testemunha? Não. A senhora Débora Mendes Fernandes está sendo ouvida na condição de testemunha diante de uma comissão parlamentar de inquérito e deverá dizer a verdade sobre o que souber lhe for perguntado sob palavra de honra. Nessa condição, devo informar-lhe que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 4º, inciso 2 da Lei 1579, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade perante comissão parlamentar de inquérito é crime punido com reclusão de 1 a 3 anos. A senhora se compromete, sob palavra de honra, a dizer apenas a verdade? Sim. Deputada Arlete, por início da oitiva. Senhora Débora, a senhora nutricionista, a senhora se formou quando, doutora Débora? Em 2002. 2002. Quando a senhora trabalhou no Hospital Santa Juliana? A partir de junho de 2003 até maio de 2004. Maio de 2004. Além da senhora, quantas nutricionistas trabalhavam no Hospital Santa Juliana? Na minha época, só eu. Somente a senhora. A senhora era responsável pela nutrição em todo o hospital? Sim. Incluindo na UTI? A UTI foi inaugurada um tempo depois que eu comecei a trabalhar lá. Quando eu comecei ainda não tinha UTI. Certo. E inicialmente eu tentei ser responsável pela alimentação na UTI, mas tinha um médico que era o responsável e ele quis pegar toda a responsabilidade para ele, inclusive da alimentação. Doutor, como era o nome desse médico? Dr. Carlos. Ele era nutrólogo também? Não. Não sei. Não tinha especialização em nutrição? Acredito que não. Acredito que não. Havia no Hospital Santa Juliana um manual de boas práticas do serviço de nutrição? Tudo que tinha, quando eu entrei, era um hospital que estava acabando de ser inaugurado, né? Então eu comecei a implantar as rotinas do hospital e para passar e orientando os funcionários da cozinha, que até então tinham sido quase nada orientada. E tudo que tem, não sei hoje, né? Na época tinha sido eu que tinha implantado. E foi constituída pela senhora ou pela direção do hospital uma equipe encarregada de manipulação da nutrição? Quando eu entrei já tinha funcionários da cozinha. Mas eles eram treinados? Na minha época, quando eu trabalhava, eu tentava treinar. Né? Tentava, quer dizer, tentava, não conseguiu? Eu estava lá 3 vezes na semana. E o tempo que eu estava lá era para isso. A minha função lá era essa.
A senhora trabalhava 3 vezes por semana. Qual que era o seu expediente de trabalho lá? Eram 12 horas semanais. Eu 12 trabalhava horas? 4 horas em 3 vezes na semana. Então, a senhora orientava a preparação das dietas dos pacientes? Inicialmente era dieta simples, dieta da consistência normal. Eram mais pacientes que internavam para ter parto, né? Eram dietas simples. E elas estavam sendo orientadas quanto a isso. As nutricionistas? As funcionárias cozinheiras. Isso. E quem era a equipe que manipulava a alimentação, a nutrição enteral? Eu pedia, na maioria dos casos, quando eu ainda tinha acesso, né, tinha essa autonomia, eu pedia para comprar dietas prontas, justamente para não ter a manipulação. Dietas fechadas? Isso, do sistema fechado, que a gente chama, né? Já estão prontas só para introduzir no paciente. Tem pouquíssimas vezes foi necessário comprar dietas em pó, que eram necessárias apenas acrescentar água, né, filtrada e fervida, e eu tinha orientado, eram as meninas que trabalhavam na cozinha que faziam, mas eram orientadas quanto à higiene, o uso de máscara, o uso de touca. Elas eram orientadas, mas elas faziam isso? Quando eu estava lá, sim. Quando a senhora estava assim. A senhora, como nutricionista, obviamente deve conhecer a resolução 63 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que fixa os critérios para a terapia de nutrição enteral. Uhum. E também a resolução que a portaria da Secretaria da Vigilância Sanitária 278, que fixa também os critérios para a nutrição parenteral. Não me recordo bem dessa parenteral. Porque é previsto que haja um espaço determinado do hospital, com condições mínimas de higiene, e uma equipe que manipule as nutrições enterais e parenterais. A senhora acha que tinha condições adequadas para essa manipulação no Hospital Santa Juliana? Nutrição parenteral não era feita lá. Tinha uma empresa terceirizada. Então, o médico prescrevia, mandava para essa empresa, a empresa elaborava. A parenteral não era feita lá. Não era feita. A enteral, como eu disse, na maioria das vezes era de sistema fechado. Então, a dieta chegava na farmácia e, de acordo com o pedido, com a solicitação do médico, ia para a UTI, né? Que a maioria dos casos de sonda era na UTI. A senhora fazia, ou alguém fazia, o acompanhamento nutricional dos pacientes internados na UTI? É o que eu disse, no começo eu tentei. Mas esse médico, eu não sei se ele estava acostumado a trabalhar com equipe multidisciplinar, ele não gostava muito. Enquanto à alimentação, eu tomava uma atitude, ele agia de outra forma. Então, como ele ficava lá mais tempo do que depois eu acabei deixando ele tomar conta, porque ele ficava o tempo todo. E eu ficava 3 vezes na semana. Então, a senhora ia somente 3 vezes por semana e acabava que era só o médico que... Na UTI, sim. Na UTI que acompanhava esses pacientes. A senhora sabe dizer se houve algum tipo de avaliação ou alguma vez ele pediu alguma orientação técnica para a senhora do ponto de vista da composição dessa alimentação? Da enteral? Enteral. Ele nunca me pediu. Nunca me pediu. A senhora teve a curiosidade em algum momento analisar as dietas prescritas? Enteral? Sim? Sim. Qual a sua opinião? Não, era dieta elaborada para... Cada patologia, cada doença tem uma dieta específica. E eram dietas específicas certas para aquela doença. Eram específicas? Eram. A senhora não considerou que havia uma carga lipídica muito elevada nessa dieta? Enteral? Sim. Não. Não? Enteral é o que eu estou falando, é de acordo com a patologia. Então, se é um paciente com diabetes, normalmente dietas para diabetes tem carga lipídica maior, porque tem que diminuir o carboidrato. Se era dependendo da patologia, era a composição da dieta. Então, a senhora acha que as dietas eram adequadas? Com certeza. Essas industriais eram. Essas industriais, né? Isso. Por exemplo, os pacientes dialisados tinham uma dieta específica com a quantidade de proteínas adequada? Existem dietas do mercado específicas para isso. E essa se foi internado o paciente na época, e com certeza foi solicitado. Quando eu tinha acesso a esses prontuários, quando eu tinha essa liberdade, essa autonomia, eu que solicitava a dieta específica para aquele paciente. Depois que esse médico começou a
tomar mais conta da UTI, era ele que fazia o pedido na prescrição e a farmácia já comprava direto, nem passava por mim. Mas a senhora fez um estudo sobre isso, quer dizer, pegou os prontuários, fez uma analisação? Inicialmente, sim. Eu tentava avaliar paciente, é como eu estou explicando para a senhora, eu tentava avaliar paciente. Só que a minha conduta sempre ia não é sempre não, mas muitas vezes ia de frente com a conduta dele. Ele queria uma dieta que ele já estava mais acostumado, então ele exigia que fosse aquela dieta. Então, vou tentar entender o que a senhora disse. Quer dizer, a senhora achava que devia ser uma determinada conduta, não, e ele achava que era uma outra conduta. Eu não digo que a conduta era diferente. Sim. Eu digo assim, o final, a dieta. Porque existem dieta para diabético, existem vários tipos no mercado. Várias marcas, né? Vários laboratórios produzem uma dieta para aquele paciente, para aquela doença. E às vezes eu estava acostumada a trabalhar com uma ou outra que a gente conhece, que a gente já tem acesso, os representantes mostram para a gente, de todos os laboratórios, de todos os tipos de dieta que eles têm. Então, né, eu trabalhava em outro hospital, então eu tinha o costume de usar aquela ou uma outra, e ele tinha o costume de uma outra. Não é a conduta que é diferente, só o tipo de dieta. Então, ele exigia que fosse comprada aquela. Aconteceu umas 2 vezes. Ele deu, né, sugerir uma e ele querer uma outra. E eu comprava, pedia para comprar o que ele estava sugerindo. A senhora acha que um hospital ele pode ser tocado diariamente com a nutricionista apenas 12 horas por semana? A senhora não acha que seria adequado haver um acompanhamento Na época, a demanda era pouca. Então, foi esse o acordo que eu fiz com a diretora. Mas não exigiria a presença diária para qualquer tipo de problema que pudesse acontecer do ponto de vista da dieta dos pacientes? Como eu disse, no começo eu tinha mais autonomia. Sempre quando tinha um problema, eu entrava em contato comigo. Ou as funcionários da cozinha, ou a enfermeira, né? Se tivesse algum problema, algum caso específico que era muito difícil. Quando eu trabalhava lá, a UTI estava sendo inaugurada, então tinham poucos casos. E quando tinha essa necessidade, eles entravam em contato comigo, quando eu não estava lá, né? E por isso que depois acabei deixando nas mãos dele. E ele queria fazer, então acabei deixando na mão dele, e pelo fato de eu não estar lá, né, 5 dias na semana. Mas na época a demanda era pouca, então 12 horas realmente era suficiente, porque eles me contrataram sim. Não tinha UTI, eram só pacientes em leito, né, com patologia simples. Então, quanto a essas dietas mais caseiras, as funcionários estavam sendo orientados. Então, na época, sim. As auxiliares da cozinha também atuavam nessa parte de nutrição? A senhora Interal? diz o quê? Interal? Uhum. Poucas vezes. Existem dietas que não têm sistema fechado. Uhum. Então, tiveram poucas vezes que foi comprado dieta em pó e elas fizeram essa diluição em água. Mas é como eu expliquei. Eu batia muito na tecla de estar esterilizando tudo, porque a gente sabe do cuidado, da preocupação de contaminação. Então, eu explicava, eu tinha comunicados, cartazes grudados na cozinha inteira, pastas orientando, né? Eu já tinha feito reunião na época explicando, e usavam máscara, toucas, que foi tudo solicitação minha. Mas a senhora, não estando cotidianamente no hospital, a senhora tinha segurança de que tinha supervisão para assegurar que aquelas normas estavam sendo cumpridas? Veja só, não só no Hospital Santa Juliana. Em todo hospital, o nutricionista não está presente 24 horas. Difíceis hospitais que existem nutricionista 24 horas. Então, infelizmente, a gente tem que confiar. A gente ensina, a gente passa e a gente tem que confiar no funcionário. A área destinada, a senhora também achava que era adequada para a manipulação dessa nutrição? Não. Mas, posteriormente, foi feito um lactário, né, de acordo com as condições, e eram manipuladas ali. Só essa, porque eram poucas as vezes, a maioria das vezes era sistema fechado. Mas quando havia necessidade, era manipulado nessa área específica. E esse lactário respeitava as normas técnicas elaboradas pela Vigilância Sanitária? Ele era pouquíssimo usado. Então, ele tinha, assim, era dividido quanto à área de higienização, tinha a área de manipulação, que tinha que ser estéreo, que elas tinham que entrar lá todas equipadas com touca, com máscara. E de acordo com o que a gente tinha na época, o que deu para fazer foi esse lactário. Melhor do que manipular na cozinha. A senhora acha que essa era uma prática ideal? Ideal, não era muito usado, mas ideal
Ele poderia chegar a ser, mas na época... A senhora ficou num período curto na vigência das UTIs no hospital, né? Só ficou até maio de 2004, não é isso? Foi. As UTIs foram inauguradas no ano passado. Então, a sua convivência com as UTIs foi pequena ainda. Foi curta. Então, a senhora talvez não tenha acompanhado muito essa prática de manipulação de nutrição enteral por esses auxiliares e... É o que eu falei, quando eu trabalhei lá, foram pouquíssimas vezes que houve necessidade delas estarem manipulando essa em pó. Porque quando começaram a internar paciente que usavam sonda, né, que necessitavam dessa dieta enteral, eu conversei com a diretora e pus essa importância de estar comprando essa dieta de sistema fechado, justamente pelo fato de ali do hospital não ter a área adequada, né? As funcionárias ainda estavam aprendendo a mexer com o básico, né? Até tinha que ter uma pessoa específica. Eu sei da necessidade de uma pessoa específica do lactário. Só que na época não tinha demanda para isso. Então, a diretora não ia contratar uma pessoa que fazia uma dieta uma vez por semana, quando havia necessidade. Então, eu tinha que usar com o que eu tinha, que eram as funcionárias. Pouquíssimas vezes, mas era isso que eu tinha. Perfeito. Bem, era só, senhora presidente. Senhora Débora, o Hospital Santa Juliana foi cadastrado na vigilância sanitária para a prática de terapia nutricional enteral? Tinha uma responsável técnica, né? Na minha época, eu fui a responsável técnica. Eu estou perguntando, ele foi cadastrado na vigilância sanitária? Não sei informar. Não sabe informar. A senhora foi responsável técnica do hospital? Em relação à nutrição, sim. Registrada no Conselho Regional de Nutricionista como responsável técnica? A gente registra na vigilância sanitária. A gente assina na vigilância sanitária. A senhora era a responsável na vigilância sanitária? Isso. A senhora, como nutricionista, não sabe que a senhora deveria informar o Conselho também o Regional de Nutrição, de nutricionista, que a senhora seria responsável técnica do Hospital Santa Juliana? Na época, inclusive, para eu ser essa responsável técnica, eu tinha que pegar um nada consta no conselho, né? E eles perguntavam para que eu expliquei. Porque consta, eu estou aqui com a resposta a nossa carta 306 de 2005, de 6 de outubro de 2005, endereçada ao Conselho Regional de Nutricionistas, e o Conselho nos informa que a responsabilidade técnica da nutrição do Hospital Santa Juliana, a partir de 19 de maio de 2003, e a senhora informa que entrou em junho de 2003, até a presente data, é da senhora Adriana Araújo Pinheiro. Então, o Hospital Santa Juliana não a reconhecia como responsável técnica, e sim a senhora Adriana Araújo Pinheiro. A senhora chegou a ter contato alguma vez, ouviu ou soube se a senhora Adriana Araújo Pinheiro esteve no Hospital Santa Juliana? A Adriana, inclusive, foi ela que me colocou lá. Ela trabalhou um mês, se foi essa mesma Adriana. Eu não sei o sobrenome dela. Ela trabalhou lá um mês e ela teve que mudar de Brasília. E aí ela, como a gente se conhecia, ela, na época, me chamou para trabalhar lá. E eu aceitei. Fiz entrevista e eles me contrataram. Tá. Pois é, porque a responsável técnica perante o Conselho Regional de Nutricionista do Hospital Santa Juliana, até a data de hoje, desde maio de 2003, é a Adriana Araújo Pinheiro. A senhora disse também que a época que a senhora entrou no Hospital Santa Juliana não tinha UTI. E, de fato, não tinha em junho de 2003. O primeiro paciente de UTI do Hospital Santa Juliana entrou no final de novembro de 2003. E, nesse período, a senhora já estava lá. Então, porque a sua saída, como relatado pela senhora mesma, é em maio de 2004. E esse primeiro paciente, ele foi a óbito, como a maior parte dos pacientes que deram entrada no Hospital Santa Juliana. E alguns deles, nós já temos indícios que a alimentação
receitada, não sei se é prescrita, não foi adequado ao paciente, né? Podendo ser, inclusive, um dos motivos que levaram esse paciente a óbito. Eu pergunto à senhora o seguinte: quando no final de novembro de 2003, a entrada do primeiro paciente de UTI do Hospital Santa Juliana, a senhora foi informada? Não me recordo. Não me lembro do fato do primeiro paciente. A senhora se recorda se alguma vez a senhora fez alguma prescrição, acompanhamento e monitoramento de pacientes de UTI do Hospital Santa Juliana? Acredito que, eu não tenho certeza, mas não me recordo bem. Mas acredito que uns 3 pacientes, inicialmente, eu fiz uma avaliação e prescrição da dieta. Não sei informar quais eram pacientes. Quem estimava o peso dos pacientes? Quando havia essa avaliação, como eu disse para a senhora, as 3 vezes ou 4 vezes que eu tinha feito, eu estimava. A senhora mesmo estimava? É estimado mesmo, porque, né, paciente acamado, e pela experiência que eu tinha no hospital, só de olhar, tirar a circunferência, fazer umas medidas, a gente estimava o peso. A senhora escrevia no prontuário? Pouquíssimo, essas únicas vezes. Quer dizer, as 3 vezes... Acredito que seja isso. Tá. Eu pediria à assessoria, nesse momento, que verificasse na relação dos processos de UTI que nós temos aqui, quantas internações de UTI nós tivemos de novembro de 2003 a maio de 2004, que foi o mês da saída da senhora Débora, para verificarmos se nós tivemos apenas 3 pacientes. A senhora escrevia, então, no prontuário? Inicialmente, eu escrevi. Inicialmente, a senhora escreveu. Dos 3, quer dizer, desde a entrada deles até a saída, a senhora fez as anotações no prontuário? Eu fiz a avaliação e não me recordo se eu fiz a evolução. Eu não me recordo. A senhora, é aí que eu ia entrar, a senhora acompanhava a evolução nutricional do paciente em terapia de nutrição enteral, independente da via de administração, até a alta nutricional estabelecida pelo médico? Paciente de UTI? Não. A senhora elaborava, com base nas diretrizes estabelecidas na prescrição médica, a prescrição dietética da nutrição enteral? Olha, eu só gostaria de lembrá-la que nós aqui estamos tratando especificamente de internações de UTI, que é o objeto de investigação nossa aqui na CPI. Então, todas as perguntas que eu estou fazendo estará relacionada a esses 3 pacientes que você atendeu no período que esteve à frente da nutrição do Hospital Santa Juliana. Então, eu gostaria de saber se a senhora acompanhava a evolução nutricional do paciente em terapia de nutrição enteral, independente da via de administração, até a alta nutricional estabelecida pelo médico. Desses pacientes, eu cheguei a evoluir alguns. Eu não me recordo bem, mas eu cheguei a evoluir. Eles começam com uma quantidade mínima, né, da alimentação para ir aceitando, e eu fui de acordo com a aceitação, se não estava tendo evacuações, né, de acordo com a evolução, eu fui aumentando, evoluindo. Acredito que eu não tenha, essa evolução, eu não tenha feito por escrito no prontuário, nesses casos. Acredito que não. Mas, como eu disse, foram só esses iniciais, porque o médico tomava frente de tudo e depois acabou inibindo o meu serviço. Eu não me sentia bem de entrar, sendo que toda vez ele ia estar indo de contra o que eu estava fazendo. Toda vez é exagero, mas na maioria das vezes. Então, eu realmente não me sentia à vontade. A senhora chegou a notificar o Conselho Regional de Nutrição por essa interferência de um profissional não habilitado na sua área? Isso não acontece só no Hospital Santa Juliana, do médico estar envolvido com a área de nutrição. Não é uma prática do Hospital Santa Juliana. Sim, então a sua resposta à minha pergunta é que a senhora não fez nenhuma comunicação formal sobre essa irregularidade. Não. Porque a senhora considerava essa irregularidade normal.
O ideal é que a nutricionista tomasse frente de tudo. Mas isso, infelizmente, não acontece não só com o nutricionista. Qualquer outra área, independente, fisioterapeuta, psicólogo, todas essas áreas, hoje em dia tem uma dependência do médico. Ele toma a frente de tudo, como se ele dissessem pra gente o caminho que a gente tinha que estar tomando. Lógico que eu, como nutricionista, vendo uma irregularidade, eu ia estar conversando com o médico, como aconteceu uma vez ou outra. Mas ele que assina a prescrição. Eu só gostaria de informá-la que no período que a senhora esteve à frente da nutrição do Hospital Santa Juliana, aconteceram 43 internações na UTI. E a senhora disse que só atendeu 3. Quer dizer, 40 pacientes, então, ficaram desassistidos, né? O Hospital Santa Juliana, pois, possuía equipe multiprofissional de terapia nutricional? Não. O Hospital Santa Juliana possuía manual de administração de nutrição enteral? Não. Não. O Hospital Santa Juliana possuía protocolo de avaliação nutricional? Esse protocolo eu usava o que eu tinha hábito de usar no outro hospital. Quando eu estava trabalhando lá, era esse que eu aplicava. Uhum. Quem indicava a nutrição enteral para o paciente da UTI? Era o Dr. Carlos? A indicação é sempre do médico. Ele indica a via e a gente, né, determina a dieta. Quem indicava a nutrição parenteral para o paciente da UTI? Era o médico. Quem fazia a avaliação clínica da nutrição enteral? Nessas pacientes, inicialmente era eu, depois não tinha. Em apenas 3? Acredito que sim, 3 ou 4. A Tecnomed, já que a senhora falou que tinha uma empresa terceirizada que fazia essa... A parenteral. Até que nós verificamos da documentação enviada pelo Hospital Santa Juliana, que era a Tecnomed, ela tinha acesso à avaliação nutricional dos pacientes da UTI? Vocês passavam algum relatório para ela? Parenteral, a nutricionista não tem essa autonomia. Quem prescreve e assina é o médico. Certo. Então você não sabe dar essa informação. Então. Se a senhora soubesse que o Hospital Santa Juliana teve esse volume de pacientes internados na UTI nesse período de 11 de 2003 a 5 de 2004, mês 5 de 2004, a senhora consideraria correto que tivesse nutricionista apenas por 12 horas semanais, 3 vezes por semana? Bom, quando eu fui contratada, como eu expliquei, a demanda era pouca. Sim, mas eu estou dando um dado para a senhora e pedindo para a senhora me dizer se a senhora acha que, do ponto de vista da nutrição desses pacientes, seria suficiente 3 vezes por semana a presença da nutricionista? Não, acredito. Tinha que ser mais assistido. Teria que ser mais assistido. Eu estou satisfeita. Deputada Arlete, tem mais alguma pergunta? Não. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa mais que não lhe foi perguntado? Não. Eu agradeço a sua colaboração. A senhora está dispensada. Eu gostaria de fazer... Peço o pessoal de apoio para trazer ao recinto a senhora Rosineide Francisca de Lima, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no Núcleo de Digitação.
Sim, tudo bem.
Eu gostaria de registrar a presença do deputado Leonardo Prudente. Informar também que, na data de hoje, o deputado João de Deus, ele se encontra numa diligência da CPI da Saúde fora do Distrito Federal. Por isso, o deputado João de Deus não está aqui conosco hoje. Ele se encontra numa diligência pela CPI da Saúde. E nós vamos fazer assim uma breve interrupção por um minuto, só para a chegada também de outras testemunhas que nós vamos ouvir em conjunto. Ela está pedindo para que seja ouvida em reservado. E como nós já estamos aí com as TVs aí posicionadas, então nós vamos inverter a ordem dos depoimentos e vamos chamar a senhora Cléris Maria de Oliveira Alvim e a senhora Maria Cecília Ribeiro Barbosa, ambas também servidoras da Secretaria de Saúde do Núcleo de Digitação e Editoração. Hein? Não, coloca as duas. Hein, pode ser, né? Pode ser. Puxa uma cadeira aqui para... Tá ok. Tá só. Ah, eu dei o microfone, cara. Ela vai te identificar, você? Não tem a menor intimidade com ele. Só fala pertinho dele. Ah, pra ela ver, né? Vai se arrumar, né? Sou eu. Nós vamos começar com uma qualificação que é base, tá bom? Aos 20 dias do mês de outubro, às 9 horas e 50 minutos, na cidade de Brasília, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compareceu perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, constituída pelo ato do presidente número 260, a senhora Maria Cecília Ribeiro Barbosa, quem ora qualifico. Qual o seu nome completo? Maria Cecília Ribeiro Barbosa. A cidade onde a senhora nasceu? Capinópolis, Minas Gerais. Estado civil? Casada. Idade? 51. Filiação? José Machado Barbosa e Mariana Ribeiro Barbosa. Endereço? QR7, Conjunto A, Casa 1, Candangolândia. Pode ficar calmo. Pode ficar calmo. Olha pra ela.
Qual a sua atividade profissional? Eu sou agente administrativo. Onde a senhora exerce? No DMH, no DED. Seu RG e CPF? 355-562, SSPDF. CPF também? Sim. 143-496-631-34. A sua escolaridade? Segundo grau. A senhora tem algum motivo ou razão que a impeça de ser ouvida na qualidade de testemunha? Não, de forma alguma. A senhora Cléris Maria de Oliveira, Maria Cecília Ribeiro Barbosa, está sendo ouvida na condição de testemunha diante de uma comissão parlamentar de inquérito e deverá dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sob palavra de honra. Nessa condição, devo informar-lhe que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 4º, inciso 2 da Lei 1579, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade perante a comissão parlamentar de inquérito é crime punido com reclusão de 1 a 3 anos. A senhora se compromete, sob palavra de honra, a dizer apenas a verdade? Apenas a verdade. Nesse momento, eu vou fazer a qualificação da senhora Cléris Maria de Oliveira Alvim. Não. Maria Cecília, eu fiz agora. Qual o seu nome completo? Cléris Maria de Oliveira Alvim. Cidade em que nasceu? Carmo do Rio Verde, Goiás. Estado civil? Casada. Idade? 33. Filiação? Gaspar Sebastião de Oliveira e Maria Teodora de Oliveira. Endereço? Quadra 403, Bloco C, apartamento 402, Cruzeiro Novo. Atividade profissional? Agente administrativa. Onde a senhora exerce? Na secretaria. RG e CPF? 1369442 57 do CPF 579-219-97104. Escolaridade? É superior completo. A senhora tem algum motivo ou razão que a impeça de ser ouvida na qualidade de testemunha? Não, nenhum. A senhora Cléris Maria de Oliveira Alvim está sendo ouvida na condição de testemunha diante de uma comissão parlamentar de inquérito e deverá dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sob palavra de honra. Nessa condição, devo informar-lhe que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 4º, inciso 2 da Lei 1579, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade perante comissão parlamentar de inquérito é crime punido com reclusão de 1 a 3 anos. A senhora se compromete, sob palavra de honra, a dizer apenas a verdade? Sim. Deputada Arlete, para o início da oitiva. Senhora Maria Cecília, primeiro vou perguntar à senhora. A senhora falou que é agente administrativo concursada da Secretaria de Saúde. Há 27 anos. Eu trabalho Há 27 anos. E a senhora atua no DMH, DET. Mas qual é o núcleo que a senhora trabalha? no DED. No DET. No DED. Como? D no final, no DED. Certo. No DET. E a senhora, qual é a sua atribuição nesse núcleo? Bom, nós fazemos AFMs, instruímos processos, trabalhamos no processo em geral. Certo. A senhora sabe que nós estamos investigando aqui na Secretaria de Saúde a aquisição de alguns medicamentos. Sim. A senhora tem conhecimento de um conjunto de empresas cadastradas para vender remédios na Secretaria de Saúde? Bom, nós temos várias empresas cadastradas, né? Nenhuma, assim, de preferência. Às vezes a pessoa liga, aparece ali e fala, eu quero fazer minha ficha cadastral. Eu distribuo a ficha, as pessoas preenchem e imediato eu lanço no computador o cadastro da empresa, né? Vocês conferem essa ficha cadastral, procuram saber se essa firma está registrada devidamente, se ela tem licença da Anvisa para distribuir medicamentos? Não, eu confio nos dados cadastrais que ela me apresenta. Sim. Aí, mediante isso, eu lanço no computador os dados dela. Lança no computador. E quando é feita, por exemplo, pesquisa de preço, quem escolhe as empresas que vão ser pesquisadas? É o seguinte, primeiro eu olho últimas aquisições, quais as empresas que forneceram por último. Dali é o meu ponto de partida, né? Também, para que a gente tenha que indicar várias empresas,
eu recorro ao Simpro, né? Pego firmas de fora, de São Paulo e de outras localidades. E é feito assim. Primeiro, última aquisição, depois eu escolho as firmas, assim, nenhuma preferencialmente, entendeu? Sei. Eu, Como que uma empresa nova, por exemplo, que se inscreveu há pouco tempo, ela pode, de repente, ela é uma das escolhidas para ser feito o levantamento de preço? bom, eu Quem não decide isso? Não, ninguém escolhe. Todos nós trabalhamos assim. A gente verifica quem trabalha com tal medicamento e escreve o nome da empresa. E assim a gente faz. E quem faz a checagem? Aliás, a gente passa o fax para a empresa. E Certo. mediante o fax, elas nos dão a resposta. Quem faz a checagem da regularidade da inscrição dessa empresa na junta comercial, na Anvisa, se essa empresa é legal, para que a Secretaria de Saúde não venha adquirir medicamentos de origem duvidosa? Algumas vezes a gente está fazendo uma FM e, de repente, a firma não está cadastrada. A gente não tem todos os dados. Aí eu passo a atribuição para o meu chefe. Quem é o seu chefe? Anacleto Guanabara de Azevedo. Anacleto Guanabara de Azevedo. E aí ele que decide? Aí ele liga para a central de compras e pergunta os dados cadastrais da empresa. CGC. Eu, por exemplo, perguntei na oitiva do senhor Anacleto. Deputada Arlete? Alô, uma breve intervenção. Nós temos duas servidoras sendo ouvidas, né? A Maria Cecília e a Cléris Maria de Oliveira Alvim. Nesse momento, quem está respondendo é a Maria Cecília, né? Se a Cléris, em algum momento, discordar de alguma coisa que está sendo dita, você pode falar. Tá bem. Você peça a palavra. Ok. Se o que ela estiver respondendo, porque serão as mesmas perguntas que serão feitas a você. Ah, tá bom. Se o que ela estiver respondendo corresponder à sua verdade, então você pode ficar quieta. Agora, se em algum momento ela falar alguma coisa que você tem um posicionamento diferente, aí você pede a palavra, Tá joia. tá? Porque você entendeu? Então eu vou, deputada Helena, eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta e vou pedir para as duas responderem a mesma pergunta. Então eu vou perguntar de novo, né? Ok. Então eu vou começar por essa pergunta, que seja uma resposta também do mesmo teor. Na oitiva que do depoimento que prestou aqui o senhor Anacleto Guanabara Azevedo, que é o chefe de vocês, não é isso? Uhum. Eu perguntei para ele o seguinte: consta do cadastro, por exemplo, a empresa chamada Fox Maia? Aí ele respondeu: sinceramente, não poderia responder para a senhora, até porque essa parte, na verdade, é feita pelo meu pessoal. Lá na frente, perguntado de novo, a deputada Helena Pedrosa perguntou para ele fazer uma referência ao pessoal. Então ele citou o nome de todas vocês, como se vocês que tivessem a responsabilidade de verificar essas empresas todas. Vocês viram, até pela imprensa, recentemente, a constatação, não é, de que várias dessas empresas produzem notas que não são validadas. Né? Então eu pergunto, vocês confirmam essa informação do senhor Anacleto? São vocês que são responsáveis para que essas empresas constem do cadastro e são responsáveis por verificar se essas empresas estão em dia no seu registro na Anvisa, no seu registro das juntas comerciais, no seu com as notas de certidões negativas, etc., para que elas possam vender à Secretaria de Saúde? Pergunto primeiro à senhora Maria Cecília e depois à senhora Cléris. Você fala assim com relação à estimativa ou fazer a FM? Vocês se cadastram e vocês que asseguram a regularidade dessas empresas? Não, eu não asseguro a regularidade, porque muitas vezes esse cadastro já existe há muitos anos, então nem atualizado é. Entendeu? E quem é responsável por checar esse cadastro? Só isso que eu gostaria de saber. Responsável mesmo que eu saiba, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Pode Bom, responder. nós não somos responsáveis por cadastrar empresas nenhuma. Lá, o nosso serviço é simplesmente fazer estimativa de preço. Como é que a gente faz essa estimativa de preço? Chega lá um processo com medicamento tal. Eu entro no NetTerm,
digito lá o código do medicamento e vejo as últimas aquisições, como é que foi comprado aquele medicamento. Aí sai lá umas 5, 6 empresas, até mais, de últimas que venderam aquele medicamento. Eu pego lá o telefone daquelas empresas naquele mesmo papel, passo o fax solicitando que me envie estimativas de preço. Aí tá, as empresas me mandam, eu monto o processo, monto um quadradinho, faço a média e mando, então, passo para o meu chefe até conferir. E quanto ao cadastramento de empresa, a única maneira que a gente cadastra uma empresa lá é o seguinte: quando chega uma FM para a gente fazer, quando eu vou digitar a FM, está lá, por exemplo, uma empresa qualquer. Você podia traduzir a FM para que todos entendam o que é isso? É nota de fornecimento de material. Sim. Aí, quando eu vou fazer essa FM, eu digito o nome da empresa, e está lá, empresa não cadastrada. O que eu digo? Eu passo para o meu chefe. Guanabara, essa empresa não está cadastrada. Ele liga para o pessoal lá, que eu não sei qual o departamento que ele liga para alguém, pede que me manda o telefone da empresa, eu entro em contato com essa empresa e passo via fax uma folha de rosto solicitando todo o RG, tudo da empresa, para que eu possa cadastrar e fazer aquela FM que eles já ganharam aquilo ali, entendeu? Então, para fazer a nota de fornecimento de material. Eles me enviam, eu digito lá no NetTerm tudo, pego aquela ficha, entrego para o meu chefe, faço a FM, entrego para ele, ele leva normalmente. Agora, quem revisa, quem vê se essa empresa é falsa, se essa empresa... Não somos nós. Nós somos quem seria? apenas... Eu não sei. Isso eu estou na secretaria há 2 anos, eu sou concursada, e eu nunca questionei isso. Quem é que faz, como que é feito? Nós apenas fazemos estimativa de preço, passamos para o nosso chefe, que é conferido, entendeu? Por ele, e depois vai para os outros setores, que aí já nós não sabemos. Vou perguntar novamente as duas. Senhora primeira Márcia, responde depois as séries. A senhora tem conhecimento de troca de propostas de preços nos processos? Comigo? Sim. Troca eu não sei, mas já ocorreu de eu estar com o meu processo prontinho, mandei até para outro setor, e simplesmente vem alguém depois e fala: olha, está faltando essa firma aqui. Pode colocar? Fala: não, eu me recuso a fazer isso, porque eu não vou acrescentar a proposta depois que o processo está pronto. E quem pediu a senhora para mudar? Alguém de outro setor, só que eu não sei o nome. A senhora não conhece a pessoa que trouxe para a senhora mudar? Não conheço. É de outro setor. Ah, tem mais essa aqui, acrescenta mais essa. E a senhora se recusou a Aí eu me acrescentar? recusei. Senhora, sério? Falei: não, porque Cléris, eu já encerrei meu processo aqui. Bom, lá, assim, a gente faz a estimativa, às vezes volta, assim, acrescenta mais uma empresa para ter mais número de empresa. É o que eles falam para a gente. Eles quem? Os outros setores, por Quais exemplo, são os setores? Tem vários setores lá, por exemplo, tem um setor que trabalha com medicamento, outro com material, outro com vários setores, mas isso é raro acontecer, é muito raro. E quando acontece, por exemplo, se a gente pede uma proposta, a gente, por exemplo, agora está com a regra lá de que a gente tem que, no mínimo, vai a proposta com cinco propostas, os processos. Antes de estimativa. Antes a gente, por exemplo, está com muita urgência, a gente coloca 3 e já mandava, entendeu? Agora tem que ser no mínimo 5. E antes a gente passava até para 10, 20 empresas. Porque o que facilita para a gente é o quê? Quanto mais proposta, melhor para a gente, entendeu? Agora, o que acontece lá do outro lado, nós não sabemos. Já aconteceu com a senhora Maria Cecília, depois com você, troca de folhas nos processos, dona Maria Cecília? Não, uma vez eu já vi processo, saiu de lá com determinado tanto de folhas e voltou assim faltando. Voltou? Também não sei onde arrancaram a folha, mas já saiu. Voltou faltando folhas. Faltando E onde foram arrancadas essas folhas? Não sei. Não, a senhora É deve ter uma incógnito. hipótese, né? Deve ser em tal setor. Olha, no meu não foi, mas não sei onde foi também não. A senhora não E sabe, como a ela senhora não disse, a quer procedência- falar. Não, eu não sei. Eu não tenho conhecimento com as outras pessoas. Mas a senhora constata que voltou faltando folha. Já voltou. Ainda falei: nossa, mas é crime retirar peça de processo? Me explique, por favor, a sequência dos processos. Depois que eles saem lá do seu núcleo, eles vão para onde? Pra onde? Para o núcleo solicitar, por exemplo, medicamento, lá o núcleo da Glória, eu não sei, assim, Odontológica, siglas, área entendeu? odontológica. Por exemplo, área odontológica, área de medicamento ou de material.
Ele chega lá, eu faço aquele processo que foi solicitado, a estimativa, e ele volta lá para o núcleo dela. E de lá eu não sei para onde vai, realmente eu não. Então seria eu o não sei. núcleo de O medicamentos? núcleo que me foi solicitado. Perfeito. Aí volta para lá e às vezes Volta já para lá e, por exemplo, se volta para a gente colocar proposta, se volta para a gente acrescentar coisa, volta desse núcleo que foi lá. Deputada Arlete, Oi. só me permite uma pequena intervenção. Eu ouvi aí a senhora Cecília dando uma declaração testemunhando que arrancaram folhas no processo. E ela mesmo reconhece e acaba de afirmar que é crime retirar folha de um processo público. Eu pergunto à senhora, dona Cecília, a senhora, ao tomar conhecimento disso, comunicou isso à sua chefia imediata? Comuniquei e acho que ele despachou para o órgão interessado. Não sei. A quem a senhora comunicou? Eu comuniquei ao meu chefe. Como é o nome dele? Anacleto Guanabara de Azevedo. Anacleto? Sim, Anacleto. Perfeitamente. A senhora sabe se ele tomou alguma providência? Não, a partir daí não sei que rumo tomou. Ah, tá bom. A senhora que tem uma experiência de 27 anos de Secretaria de Saúde, a senhora pode me responder com que finalidade que essa folha foi retirada? Ah, não tenho a menor ideia. Não tem? Não, porque eu sempre senhora trabalhei tem, mas não quer corretamente. falar? Não, Arlete, eu sempre trabalhei corretamente. Eu faço os meus servicinhos ali e despacho o processo, entendeu? Eu não acho de má fé. Não acho. Não, eu não. A senhora não age, mas a senhora acha que alguém age. Ah, pode ser que alguém mais na frente haja, né? A senhora tem ideia de quem lá na frente age? Não, não sei, Arlete. Falei sim. A senhora podia responder, dona Cléris, por favor, essa pergunta? Olha, eu não sei nem te responder quem age, como é que age, entendeu? Eu sei o seguinte, que há 2 anos que eu estou ali na secretaria, eu já troquei de chefe 3 vezes e de diretor 3 vezes. E nenhum desses são concursados. Então, são pessoas, amigos de amigo, que vai e se instala ali. Eu sou uma pessoa concursada, entendeu? Eu estou ali para trabalhar no serviço, para servir a secretaria. Agora, as pessoas que chegam ali e fazem o que fazem, eu não sei realmente o que eles fazem. Eu cheguei ali, eu aprendi o meu serviço, que foi me passado, e eu faço aquilo que me cabe. Quando eu estou em desacordo, que eu acho que está errado, que eu sei muito pouco, que tem apenas 2 anos que eu estou lá, eu questiono o meu chefe. E ele passa para o diretor dele. Antes do senhor Anacleto, quem era o seu chefe? Hilário. O Hilário. Hilário. É. Alguma vez vocês tiveram lá no setor de vocês uma ingerência do próprio subsecretário de apoio operacional? Não, já teve um caso assim, vou contar um caso seguinte, o Hilário, por exemplo, estava lá e um dos funcionários se recusou a fazer um processo, que eu nem sei do que se tratava. Ele se recusou e aí o Hilário entrou na sala do Macedo, que era o diretor, e aí voltaram com ele, chamaram ele lá e disse assim, olha, se você não quer fazer, então você procura outro setor para você trabalhar. Quem era esse servidor? Livandro. Livandro. Ele até já saiu da secretaria, tem outro órgão. Livandro. Então ele se recusou a montar um processo e o chefe dele, na época, Hilário, o levou até a sala do Macedo. Exatamente. E voltou com a ordem que ou ele faria ou então seria... então você procura um outro órgão, você procura um outro local para você trabalhar. Você sabe a razão por que ele se recusou a fazer o processo? Não sei. Realmente Havia eu não alguma sei. coisa Nós irregular? simplesmente, até nesse dia eu nem estava. No outro dia que eu cheguei, que houve comentários, ocorreu isso e isso. Aí eu fiquei, gente, mas que absurdo, como é que pode? A gente está aqui, mas você tem que questionar de fazer as coisas, né? Bem, eu quero voltar a uma pergunta que eu fiz no início, porque a Cléris não havia respondido. Sim. Eu me preocupo essa informação que a senhora Márcia já falou aqui, da forma como as empresas são cadastradas na Secretaria de Saúde. Eu vou pegar o exemplo concreto. Uma empresa recém-fundada, chamada ASAP, ela está cadastrada na Secretaria e ela foi aqui, vendeu entre aspas, recentemente uma medicação, Avastin, para a Secretaria de Saúde. Essa empresa é pretensamente sediada na cidade de Salvador, mas a pessoa com quem vocês falam para consultar o preço dessa empresa é em São Paulo. Conhece o caso? Vocês conhecem o caso da Avastin? É seu André, tem um telefone
prefixo 11. Né? Então, essa empresa foi lá e se cadastrou. Não existe ninguém na área de vocês responsável por checar Mas ela, a regularidade dessas empresas? mas ela se cadastrou lá no nosso setor? Não, né? Estou perguntando a vocês. Não. Porque para a gente cadastrar uma empresa lá, nós cadastramos só quando tem uma FM para ser feita. Eu não pego uma empresa lá, simplesmente chega aqui e me cadastra porque eu quero concorrer? Não. Eu vou pedir a vocês para vocês traduzirem para o público essas siglas que vocês usam. FI, o que é FI? É FM. FM. Autorização de fornecimento de material. Então, AFM. AFM. Autorização de Fornecimento de material. O que é a FM? A FM já chega ali, porque a empresa foi lá, ganhou lá no pregão e sai lá na ata o nome da empresa, aí com o valor que foi ganho e tudo, e autorização para eu fazer aquela nota de fornecimento de material. Aí eu vou fazer e... De onde vem, eu já sei, mas eu quero que você responda, de onde vem a AFM? Qual setor também, você sabe? Porque eu nem sei. Não. Eu não sei. Ué, de- Meu chefe vem de outros setores. De vários Sei que núcleos, chega os não? processos para a gente fazer, coloca-se na nossa mesa. Vem de quem demanda a aquisição Exatamente. do medicamento. Eu não sei de onde vem, de onde sai a ata, só sei que a gente pega a ata na internet, chega lá, por exemplo, o setor nos manda ali aquela FM para fazer. Mas a senhora Márcia disse aqui... Maria Cecília, desculpe. Disse aqui que chega lá uma empresa, fala, eu quero me cadastrar, e ela dá um questionário, a pessoa preenche e está cadastrada. Aconteceu já comigo o seguinte: chega um fornecedor de outra localidade e fala, olha, eu trabalho com tais e tais medicamentos. Aí ele me apresenta uma pastinha relacionada aos medicamentos que ele trabalha, ele me passa os dados cadastrais, mediante uma ficha, e eu lanço. A senhora lança. Uhum. A senhora já fez alguma Eu vez? realmente nunca fiz, já eu fiz. só faço com a FM. Já fiz, Quando já atualizei quando tá a dados de empresa lá não está cadastrada, eu chego para o meu chefe e falo, essa empresa não está cadastrada, e ele me passa lá o telefone, eu entro em contato com a empresa, me manda via fax, aí sim, eu entro no NetTerm, coloco todos os dados da empresa e faço a FM. Perfeito. A Fátima lá na tribuna. Não tinha visto. Ela tá no ar, não. Eu já cadastrei. Não faço isso. Eu já cadastrei. Vai, tô errando tudo que eu tô falando. Sabe por quê? Lente. Bonito sua pai. Não sou eu que tá com veículo. Coitada. Veio nos dar apoio, né? Tá muito legal. A FM eu acho sim, vem de vários locais, né? Vem da Mara, não vou citar nome. Falei demais. Não sei. Bem, eu vou então fazer novamente uma pergunta para as duas aqui. A senhora Maria Cecília disse que ela já fez cadastramento de empresa. A senhora Cléry disse que nunca fez e que ela só sabe dessas empresas pretensamente cadastradas quando chega até a senhora as AFMs. Não é isso? Uhum. Se não é lá no seu núcleo que faz o cadastramento, de onde é feito o cadastramento e quem decide essas firmas que chegam lá para que a senhora faça a FM. Eu não sei. Mas quem é que manda o processo para vocês?
os processos que são mandados, por exemplo, eu não sei te falar a sigla de que setor que é, tem pouco tempo lá. Por exemplo, tem lá o setor da Maura, tem o setor da Gilda, tem vários setores. Cada um trabalha com um tipo de um medicamento, outro com odontologia, vários setores. Chega lá as estimativas para a gente fazer. Quando chega a FM para fazer, já chega de cada setor daquele ali. Já chega com Chega a tomada assim, de preço. com memorando, não sei se é memorando, na última página, ou solicitando, solicito fazer a FM da empresa tal, tarará, tarará. E está lá a ata já, que meu chefe manda imprimir pela internet, e eu vou no NetTerm, quando já tá, a empresa já não está cadastrada, eu vou no NetTerm, faço a FM normalmente. Agora, quando a empresa não está cadastrada, eu passo para o meu chefe. Mas nessa ata já consta a firma Já vencedora. conta a firma vencedora. Porque aqui, eu vou repetir, uma pergunta que foi feita ao senhor Anacleto, sobre essa questão dos cadastros, né? Uhum. A deputada Helena Pedrosa perguntou qual o nome do cadastro. Tem o nome do cadastro? Ele respondeu, fornecedores, cadastro de fornecedores. Quem acessa esse cadastro? Qualquer um dos funcionários que trabalham comigo. Exatamente, nós aceitamos. Quem tem a senha é todo mundo. Aí ele citou todas vocês como pessoas que são responsáveis por fazer acessar esse cadastramento. Isso. Mas você está me contando história diferente. Ah. Você está me contando história que já vem a definição dessas empresas, dos núcleos ou das gerências que requisitam os medicamentos. Então, eu não entendi ainda, quero esclarecer isso. Porque a dona Márcia... Já vem o quê? Já vem a tomada de preços das gerências que demandam o medicamento ou o material. Mas, Cléris, trabalhamos basicamente com estimativa e com a FM. A gente faz a estimativa, A não foi FM para lá? Para o setor. Já é o final do processo. Aí assim, a gente faz a estimativa de preço com quando vocês fazem, 5 empresas. Essas empresas vocês escolhem? Escolhe. Eu não te falei que a gente entra... Como é que eu escolho? Eu no meu caso, eu faço o seguinte, eu entro no NetTerm, imprimo as últimas aquisições. Um relatório das últimas aquisições. Sai lá, se você entrar lá com um código tal, por exemplo, você vai comprar um medicamento tal. Chego lá, sai lá uma série de empresas, as últimas empresas que venderam. Entendeu? Aí daquelas empresas, para facilitar a minha vida, eu pego todos os telefones daquelas empresas, no mínimo 5, 10, o máximo que eu tiver, porque quanto mais preço, melhor. Envio um fax solicitando, na folha de rosto eu coloco, solicito estimativos de preço, urgente, telefone tal, aos cuidados de Cléris. Eles me enviam, tiro cópia daquilo, coloco no processo, monto um quadradinho, faço a média e pronto, foi para lá. Depois, se aquilo ganhou, se a empresa fulana ganhou, eu não sei, como é que foi no pregão, isso eu não sei. Quando volta, meses depois, se ganhou, se não fracassou aquilo ali, volta uma FM para eu fazer, que é a nota, que é o fornecimento de material. Naquela FM está lá, por exemplo, uma empresa qualquer lá, e está lá o medicamento, está lá o código e está lá o valor. Aí o que eu vou fazer? Como é que é o procedimento da FM? Eu entro no NetTerm, digito o código, digito o nome da empresa. Quando eu digito o nome da empresa, se aparece lá, empresa não cadastrada, aí eu passo para o meu chefe, que aí a gente entra em contato com aquela empresa e fala, olha, estou fazendo a nota de fornecimento de material para vocês e eu preciso de todos os dados de vocês. Então vocês aceitam a empresa não cadastrada? Se a empresa ganhou na ata, como é que ela pode não ser cadastrada? Aí me responde o seguinte, se ela não foi cadastrada por vocês, se no primeiro levantamento de preço ela não constava, quem pode ter inserido essa empresa depois? Eu não sei. Mas ela foi inserida depois. Por exemplo, no caso da ZAP. A ZAP é uma empresa nova, portanto, não se justifica essa coisa que vocês falaram das compras anteriores, se ela não existia antes. Não vai sair no relatório. Então, quem é encarregado de fazer o levantamento dessa empresa que não existia no cadastro de vocês? Aí, realmente, eu não sei. Não é na nossa área. Não é da nossa área. E quando chega lá, vocês veem que não eram cadastradas. Porque já foi da central de compras para lá essa ata, né, Cléris? Porque essa ata está lá para a gente fazer. Se a ata está lá para a gente fazer, significa que, pelo menos que a gente imagina, que já foi averiguado se aquela empresa é certa. Quem teria da Secretaria de Saúde o poder de fazer essa inclusão? Olha, realmente eu não sei te informar.
Tá. Então, repetindo aqui só uma coisa interessante que vocês me disseram, já houve o caso de um servidor, Livandro, que ele discordou da montagem de um processo e foi convocado pelo chefe aí na sala do subsecretário de apoio operacional e foi, de alguma maneira, obrigado ou escolher entre fazer ou então sair do setor, é isso? E ele acabou saindo do setor. Não, ele não saiu. Ele falou, ele voltou. Eu não sei nem se ele fez esse processo. Sei que ele não saiu do setor, não. Mas depois ele foi transferido. Aí depois, não, ele não foi transferido. Ele passou num concurso e num outro concurso melhor e foi. Perfeito. Então, senhora presidente, é só que eu gostaria de perguntar. Ah, sim, tem mais umas aí. Aqui. Como é possível não saber o setor da SES se já tem 2 anos que trabalha lá no caso da Cléris e 27 anos que trabalha lá no caso da Maria Cecília? Acontece que essa FM é feita depois que já andou pela central de compras. Eu não conheço nem quem trabalha lá. Aí volta, a gente pega na internet essa ata, que é publicada no Diário Oficial, não é isso, Cléris? Uhum. Você tem uma mediante ideia, eles como a fazem gente não sabe, FM. se você Mas eu tiver não conheço. grampeado o telefone, você vai ver o seguinte. Liga lá uma empresa, faz um estimativo de preço. Aí o que acontece? Passa alguns dias depois, a empresa me liga, e aí, minha proposta que eu mandei, olha, o que eu posso informar? Olha, sua proposta foi colocada no processo e foi enviado para o órgão de estimativa. Foi enviada para o órgão que vai mandar para o pregão, não sei, eu não sei nem o telefone, eu não sei nem informar para onde que vai esses processos. Resumindo, a nossa Que função é a nossa pesquisar função preços. apenas é estimar, entendeu? Exatamente isso. Ok, A senhora gente presidente. pesquisa preços no Simpro, no ABC Farma, A gente, e tem lá os livros também que a gente ainda através de pesquisa. última aquisição. Vocês fazem a pesquisa somente. É. Exatamente. O nosso Perfeito. nome- Obrigada. Não é? As nossas fontes de pesquisa são várias, né? Antes de começar as perguntas, eu vou tentar clarear um pouco a nossa compreensão sobre o que nós estamos tratando. A Secretaria de Saúde faz 2 tipos de compras. Uma compra que é regular hoje e que é feita não lá no âmbito da Secretaria de Saúde, mas na Central de Compras, Isso. na Secretaria de Fazenda. Então, eu vou fazer uma pergunta para Maria Cecília, relacionada às compras que são feitas na Central de Compras. Essa pesquisa de preço que precede ao processo licitatório, ela é feita lá na Central de Compras também ou é feita por vocês? Inicialmente por nós. Agora, se eles fazem lá, não posso te responder. Tá. Então, qualquer No nosso compra setor- de remédio, mesmo aqueles que compõem a lista padronizada da Secretaria de Saúde, essa pesquisa inicial, para ter uma ideia do orçamento que vai ser necessário, ela é feita lá no núcleo de digitação. É o seguinte, chega para nós o processo com o PIAN, que é o início de um processo. Certo. Mediante esse PIAN, eu vou fazer o PCM, pedido de compra de material. Uhum. Feito esse PCM, eu vou até o computador, tiro o relatório das últimas empresas, Uhum. e aí eu faço como a minha amiga Cléris falou aqui. Eu distribuo, eu passo fax para as empresas. Uhum. Se eu não tenho um número suficiente, eu utilizo o Simpro, a ABC Farma para pesquisar preços. Certo. Depois de tudo montadinho, que o processo vai embora do meu setor. Que vai embora, Aí eu faço para a média. vai para o setor para ser enviado para a Central Por de exemplo, eu Compras. pego preço, Exatamente. ABC Farma, Então, Simpro, empresa. só para deixar bem claro isso dentro das notas taquigráficas, dentro do nosso processo. Independente se a compra será feita no âmbito da Secretaria de Saúde, como é o caso das dispensas de licitação, aquelas compras por emergência, ou seja, a compra feita lá na Central de Compras, essa pesquisa inicial ela é feita no âmbito do núcleo de digitação. Exatamente. A Cléris concorda com isso também. Uhum, concordo. Concorda. Fazemos estimativa de preço. Estimativa de preço. Pois é, a estimativa de preço, independente de onde será feita a licitação, se na Central de Compras ou na Secretaria de Saúde, é feita
lá no núcleo de digitação. Se o processo chega às nossas mãos, é feito ali. O início é ali. Se é solicitado. Porque pode haver casos de processos de compra que não vão ao núcleo de digitação? É possível? Não sei. Desconheço. Dentro do ordenamento organizacional da Secretaria de Saúde, essa instrução do processo, desse balizamento inicial de preço, pode ser compartilhado por outro núcleo que não seja o núcleo de digitação? Eu desconheço. O que chega lá para a gente fazer, a gente faz. Agora, o que está do outro lado, a gente não Vocês sabe. têm alguma norma de procedimento para dizer o que compete a vocês fazerem dentro da Não, lá não tem Secretaria? nada. Quando eu cheguei lá, quem me ensinou o serviço foi os funcionários que já estavam lá. Quer dizer, não tem nenhuma Como- norma e procedimento. Como eu disse a você, Não. eu já tive 3 chefes de 2 anos que eu estou lá. Não, tá certo. Isso quem está Então, dando esse cada um depoimento é a chega- Cléris. Dá uma ordem diferente. Cecília, Oi. você está lá há 20 e poucos anos. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Esse núcleo de digitação e editoração, ele é recente ou ele já vem ao longo dos Não, anos? ele já é... Muda a sigla, mas já existe. Muda a sigla e sempre com as mesmas funções. Isso. A época da fundação tinha uma norma e procedimento para esse núcleo? Não, sempre fez assim. A gente aprende e vai fazendo o serviço. Aprende e vai fazendo o Não serviço. seguimos Dentro da normas, não. Secretaria de Saúde não tem nada dizendo que é a competência de vocês fazer essa estimativa de Não. preço. Então vocês podem fazer e eventualmente podem não fazer a estimativa de preço. Não, desde que me vai designado para fazer, eu faço. Não, né? tudo bem, querida. Eu estou querendo saber o seguinte. Aqui, por exemplo, a taquigrafia da Câmara é feita apenas na taquigrafia. Tá? Não é feita na informática. O que eu estou querendo saber é o seguinte. A estimativa de preço da Secretaria de Saúde é feita no núcleo de digitação ou pode ser feita em algum outro lugar? No núcleo de digitação. Então, no núcleo de digitação. Tá. Eu vou fazer as perguntas todas para a Cecília. Quais as rotinas e normas que vocês observam no núcleo de digitação para fazer essas estimativas de preço? Quais, o quê? Normas ou rotinas para fazer essa... A rotina é sempre essa, como eu já falei anteriormente. Olha, Cecília, está aqui esse processo para você instruir. Aí já vem ali. Tem o PIAN, que é o originário de tudo. Eu faço o PCM, que é o pedido de compra de material. Fala mais aqui, porque está sendo gravado. Aí eu faço o PCM, que é o pedido de compra de material. Uhum. Imediatamente eu olho as últimas empresas que nos forneceram, entro em contato através de fax, solicito estimativa urgente. Né? Eles me mandam os preços ou não, na maioria das vezes, não cotamos. Recebo muito isso. Toda essa montagem fica no processo. Certo. Eu observei que a maior parte das cotações são feitas ou com 3 ou com 5 empresas, normalmente. Se no cadastro tiver, por exemplo, 20 empresas que forneçam aquele mesmo material, qual é o critério para vocês selecionarem as empresas que vão cotar? Vocês pedem para as 20? Ou se não pedir para as 20? Não. Olha, eu Se peço eu- para o máximo de empresas possível. Quanto mais empresas, melhor para fazer a média. Sim, se tiver 20, você pede as 20? Peço. É? A gente até coloca nos processos o fax que a gente viu, a folhinha, eu sei. comprovante, O comprovante de do fax. Sim, mas é porque eu estou aqui, por amostragem dos processos que chegaram aqui na Câmara, não tem um número maior do que 3 empresas normalmente. São difíceis os processos que têm mais de 3 É empresas. porque, às vezes, a gente E tem passa... processo, inclusive, com menos empresas. Pois é, ainda. a gente pode... Eu posso passar para 20 empresas, mas não são as 20 que vão me responder. Não, Às tá vezes, certo, mas não 3 consta nem o fax que vocês passaram. Antes a gente realmente não colocava, nem a folha de fax. Agora a gente está colocando já de um ano para cá. De um ano para não, cá. acho que não, menos. Acho que uns 6 meses, por aí. Ou E às até vezes, menos. muitas vezes no Quer dizer, despacho final, a mudança de procedimento se deu com a mudança de secretário. Exatamente. Tá. Quem tá dando quem deu essa resposta, se a mudança de procedimento foi com a mudança de secretário, foi a senhora Cléris Maria de Oliveira Alvim.
Vou continuar com a Cecília. Então, a escolha dos fornecedores são realmente de vocês lá do núcleo de digitação, para essa tomada de preços inicial. É. Tá. A senhora também já falou que, exceto uma vez, nunca sofreu interferência nas suas atividades. Não. Em que fase os processos inicialmente instruídos pela senhora voltam às suas mãos? Normalmente depois que já vem para fazer autorização de fornecimento de material, né? Aí Muitas- que já está ou muitas- comprado, quando já está comprado, né? Ou seja, fazendo a estimativa, Uhum. faço o mapa comparativo de preços e dali ele vai embora. Tá. Muitas vezes nem vejo mais. Tá certo. Eu pergunto à senhora também, porque eu folheando todos esses processos que chegaram às minhas mãos de 2003 e 2004, eu não vi nos processos, com raríssimas exceções, esse mapa. Vocês colocavam esses mapas no processo, Cecília? Olha, não é muito antiga essa ideia, não. É mais recente. Acho que tem uns 2 anos ou 3 que a gente faz esse mapa. Sim, e colocava esse mapa no processo. Ele é a última peça do meu processo quando sai da minha sala. Mas a maior parte dos processos que nós temos aqui não tem esse mapa. Então, você Aliás, acredita que eles- coloca-se 2. É, Um a na gente contracapa coloca e Calma, outro... calma, Clécia. Coloca-se um na contracapa e outro dentro do processo. 2 Certo. mapinhas comparativos de preços. Tá. Então, nós folheando esses processos de 2004, se nós não encontrarmos esses mapas, nós podemos deduzir que eles foram tirados? Eu não me lembro bem a data, mas 2004, né? Já estamos em 2005. Não sei, não vou julgar isso aí, não. Não, você falou que em todos os processos vocês colocavam o mapa. Em todos. Em Independente todos. de ser a FM ou estimativa. Em nós 2004, vamos supor assim, a partir de julho de 2004, pelo menos, vamos ficar mais próximo. Em todos os processos vocês colocavam esse mapa. colocamos. Já. Tem quanto tempo você está? 2 anos. Já fazia assim? Não, você, Cecília, como é que você fazia? Não, eu estou tomando por base que eu já perdi o número das contas. Tantos anos que eu estou ali, né? Uhum. Então, não sei. Se ela está lá há mais de 2 anos já colocava, então deveria estar nesse 2004, né? Uhum. Então a gente pode deduzir que os processos que não têm esse mapa, é que esses processos foram retirados a posteriori, esses mapas? Eu não vou fazer um pré-julgamento, não sei. Vocês colocavam o mapa? Tomo por base o tempo que você chegou lá, Cléria. Tem 2 anos. Você já utilizava Posso esse mapa? falar? Pode, fala. Pode falar, Cléris? Nós fazemos esse mapa comparativo com a média e colocamos 2. Um anexado ao processo e um na contracapa do processo. Desde que eu estou lá foi feito assim. Desde que você está, né? Sim. Agora, depois, Sem exceção? antes, eu não sei. Sem exceção, todos. Então, se nós encontrarmos processos Encontrar sem é porque esses tá mapas, é porque esses mapas foram retirados a posteriori. Exatamente. Tá certo. No mapa consta a média, conta tudo. Não, pois é, porque a maior parte dos Nós processos fazemos- não tem mapa. Inclusive, essa é a constatação inclusive aqui. cada funcionário lá tem isso tudo lá no computador. Eu gravo os meus tudo. Além do núcleo em que a senhora trabalha, Cecília, quem mais solicita propostas e indica empresas? O núcleo de material odontológico também faz isso. Uhum. Quem é ela do núcleo de material odontológico? Primaura, Glória. Uhum. Certo. Antes da... Você está falando que esse núcleo de digitação e editoração tem mais de 3 anos. Isso. Tem. Como a senhora tomou conhecimento das empresas Euromedical, Foxmeyer, ASAP, Hospicare, para tirar alguns exemplos? Eu não trabalhei com nenhuma delas ainda. A senhora não? Não. Tem certeza? Não estimei nada com elas, não. Nada correto. A senhora, então, não fez nenhuma estimativa de medicamento de alto custo? Não. Não? Cléria, você já fez alguma estimativa de medicamento de alto custo? Acho que sim. Eu não me lembro, assim, porque a gente trabalha com tanto processo por Certo. dia. Não me lembro.
A Secretaria de, Cecília, a Secretaria de Saúde dispõe de um cadastro de fornecedores? Tínhamos uma pasta lá relacionada a algumas empresas. É pasta ou é informatizado? Não era pasta. Pasta. Agora consta no computador também. Consta no Cada computador vez que eu também. acessar, eu vou encontrar as empresas Você aí. sabe qual era o setor que fazia esse cadastro? Além de você, que você falou que já fez, chegou a fazer. Eu já fiz e quando levam lá os dados cadastrais eu atualizo, né? Mas eu não sei de onde é que vinha anteriormente, não. Quando eu entrei há muitos anos já existia esse cadastro. Aí vai sendo atualizado. Tá certo. Por que a Secretaria de Saúde não utiliza o cadastro da Central de Compras para fazer essas cotações? Eu não tenho cadastro de lá, não. Eu não tenho acesso ao cadastro da Central de Compras. Não tem, nunca Não. ninguém deu acesso a vocês. Não. Deu, Cléris? Não, o cadastro que eu entro da secretaria é no NetTerm, esse que você está falando. Que eu entro lá com a minha senha e tá lá, até quando se eu vou for cadastrar a pessoa. Que é até Mas esse é da Secretaria, não é da Central de Compras, né? eu não sei. É o que eu sou autorizada a entrar, que eu tenho até uma senha para entrar, que é no NetTerm, que eu entro, que está lá. Todas as empresas cadastradas. Eu vou lá. Fornecedores, tem escrito lá uma tecla. Fornecedores, eu entro, digito lá. Por exemplo, quero achar a empresa fulano de tal. Digito o nome da empresa, sai lá todos os dados da empresa. É nesse único cadastro que eu consulto tudo ali. Todos nós. O outro cadastro que acho que foi solicitado aí é uma folha que alguém fez lá, assim, por exemplo, colocou lá, para facilitar a vida. Fios, quem vende fios. Medicamento, quem vende medicamento. Para as pessoas que não querem consultar no computador, chegar lá e pegar o número do telefone. E quem fez isso? Eu não sei, quando eu cheguei na secretaria já está lá. Uma coisa arcaica que está lá que a gente nem usa. Realmente. Tá até sujo, imundo, uma coisa horrível. O seu chefe imediato, ele nunca... Vocês levaram para ele sobre a desatualização desse cadastro? Não, esse cadastro feito em folha? É. Isso aí, eu não sei como que foi o procedimento de ser feito esse cadastro. Sei que quando eu cheguei na secretaria, já estava lá, tipo uma folha assim, um bloquinho, feito ali, tirado do NetTerm. Porque ali no NetTerm você digita o nome de uma empresa, já sai. Então você digita lá, fio, quem vende fio, tá lá um monte de empresa. Quem vende medicamento tal, tá lá um monte de empresa. Então essa pessoa que fez isso deve ter tirado do NetTerm, para facilitar para as pessoas não terem que estar entrando, porque são 6 computadores para um monte de pessoa para trabalhar. Uhum. Me diga uma coisa, a Glória, ela é da gerência de odontologia. Por que a Glória... ela é da gerência de materiais odontológicos. Por que ela é a pessoa que mais recebe cotação de medicamentos e que instrui processo de medicamentos ao invés de ser a gerência de medicamentos? Você saberia me dizer? Eu realmente não sei. Quando a gente... teve uma época que a gente estava com muito trabalho lá e até o setor dela cobrava o tempo todo. Que chegava gritando lá no setor. O que a gente fez? A gente falou para o nosso chefe, porque lá, desde o início que eu cheguei lá, era para os núcleos funcionários. Por exemplo, núcleo de medicamento. Trabalha-se 2 pessoas lá e faz lá a estimativa, aquele núcleo. Aí não iria existir o nosso núcleo de digitação separado. Aí o que acontece? O meu chefe propôs ao Macedo a ela levar todo esses processos para ela fazer estimar também, entendeu? Já que ela tinha tanta pressa, já que então, espera aí. Dela... O seu chefe, Guanabara... Não, aí na época era o Abreu, Arnaldo José de Abreu. O Abreu era o seu chefe, levou para o Macedo a sugestão que encaminhasse isso oficialmente para a Glória, já que ela era... Tipo assim, porque ela chegava no nosso setor, gente, vocês estão demorando, vamos logo com isso, não sei o quê. E a gente muito cheio de trabalho para fazer. Sim, mas... E ela não estava tratando de produtos odontológicos. Dos produtos todos, de tudo de que todos. Ela trabalhava. Ela lá. Queria tudo, Aí né? o que acontecia? Aí ele propôs para facilitar, então faça o seu núcleo funcionar, entendeu? Aí levou alguns, ela está até estimando. Uhum. Mas o núcleo dela não era de medicamento, era de material odontológico. Eu não sei, realmente. Se o núcleo dela é só odontológico, eu não sei te explicar.
Era esse o modelo de fax que vocês passavam para as empresas? Essa é a folha de rosto que vocês passavam? Essa é uma folha de rosto que alguns de nós usávamos. Eu, por exemplo, não uso porque lá a gente tem 2 fax para várias pessoas trabalhar. Então, eu facilito. Eu faço PCM, no PCM mesmo eu escrevo com a minha letra, solicito, estimativa de preço urgente, AC, CLERES, tarará, e envio. Eu faxo para a pessoa. Algumas pessoas passam essa folha de rosto. Eu nunca cheguei a usar. Tá certo. Eu tenho aqui um número grande de processos, e eu vou ler aqui para vocês. O 00, peguei por amostragem, tá? O 00060 003 756, o 00060 002 876, todos de 2004, tá? 00060 0000966. São processos que têm menos de 3 empresas. E aqui também tem o processo 060 000 556/2004. Tem 4 processos aqui que eu peguei como exemplo que tem menos de 3 empresas cotando. Vocês saberiam explicar se a cotação foi feita realmente com menos empresa ou se pode ter sido retirada alguma cotação? Olha, aí a gente teria que analisar direitinho isso aqui, mas às vezes, por exemplo, quando é um mandado de segurança, que é uma coisa urgente, aí a gente faz com... Chegou lá, 3 empresas, a gente já manda, entendeu? Mas isso aí não são com menos de 3. Pois é, mas lá geralmente sai com mais de 3 empresas. Uhum. Cecília? Oi. Diga aí um pouquinho, dá uma folhadinha nesses processos aí, me diz se realmente foram feitos com menos empresa ou se pode ter sido retirados.